Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, História da Sexualidade, do Michel Foucault, mais precisamente o volume 2, que se chama O Uso dos Prazeres. Tá? Bom, o Michel Foucault, ele foi um filósofo francês. Durante um período de vida dele, ele quis se integrar no Partido Comunista. Depois de um certo tempo, ele passou a ter algumas desavenças ideológicas, digamos assim, com o Partido Comunista do qual ele tentou fazer parte, e aí ele se retirou. Mas essa obra, pessoal, História da Sexualidade, é uma obra importantíssima. Primeiro devemos entender que para o socialismo, para esses autores socialistas relacionados ao comunismo, ao socialismo, enfim, a ideia surge o conceito de propriedade privada. Aí a propriedade privada, ela gera no indivíduo o conceito de individualidade, porque o indivíduo ele passa a se identificar com a propriedade privada, ou seja, se eu possuo um determinado objeto, se eu comprei um determinado objeto, aquele objeto é meu, é minha propriedade privada. Isso acaba gerando em mim um sentimento de individualismo, isso acaba fazendo com que o meu nome passe a ser praticamente uma instituição própria, ou seja, eu passo a agir como se eu fosse uma instituição dentro de outra instituição que é a sociedade, e o Estado. E aí esse individualismo, ele passa a se desenvolver de várias maneiras. Por exemplo, o individualismo ele passa a desenvolver a capacidade do indivíduo desenvolver a sua sexualidade de maneira pessoal, de maneira própria, ou seja, em sociedades em que o individualismo não seja algo tão visível, em que o conceito de propriedade privada não exista, é raro haver uma liberdade de desenvolvimento sexual do indivíduo. Geralmente, o indivíduo, mesmo em sociedades abertas, o indivíduo ele só tem a liberdade sexual dele porque a sociedade inteira possui. O indivíduo em si, ele não é um fator determinante na vida dele. O indivíduo, em sociedades que não possuem o conceito de propriedade privada, o indivíduo ele é considerado meramente um membro, daquela sociedade, como se fosse um braço, como se a sociedade inteira fosse um corpo, e ele fosse um braço, ou uma perna, ou uma mão, enfim. Nomeia-se os indivíduos desse tipo de sociedade da mesma maneira que nós nomeamos os membros do nosso corpo. Apenas isso e nada mais. Logo, não existe individualismo, não existe individualidade. Apenas uma coletividade. Tá certo? Por exemplo, em países que ainda hoje promovem o socialismo, o comunismo e diferentes outros tipos de política voltada dessa maneira, muitas vezes o Estado determina até mesmo quais são os nomes que as mães deverão dar aos seus filhos. Em outras palavras, em sociedades onde não existe o conceito de propriedade privada, o conceito de indivíduo e de individualismo passam também a ser inexistentes. Logo, nessas sociedades, o indivíduo não tem capacidade nenhuma de desenvolver a sua sexualidade de maneira livre, aberta, espontânea. Ela tem que estar sempre em prol dos outros e sempre se preocupando com a opinião da sociedade. Então vejam dessa maneira, propriedade privada, tá? Gera o capitalismo, gera por sua vez o individualismo, que por sua vez gera as diferentes liberdades do indivíduo, tanto liberdade sexual, quanto liberdade política, quanto liberdade filosófica, quanto liberdade religiosa, quanto liberdade, todos os tipos de liberdade, Sendo que na primeira parte dessa soma, alguns dizem que o capitalismo é que surge antes da propriedade privada, antes do conceito de propriedade privada, de modo que a propriedade privada ela é fruto do capitalismo. Tá? Então, para aqueles que defendem esse tipo de conceito, capitalismo gera propriedade privada, que gera o individualismo, em que o indivíduo ele vale tanto aquilo que possui, que por sua vez vai gerar as liberdades do indivíduo, sexualidade, educação, política, filosofia, etc. O Michel Foucault ele era a favor do socialismo,
Então os socialistas, eles defendem que a sociedade tem que ser dona de todas as propriedades existentes e que a única propriedade que tem que existir é a coletiva, não a privada. Tá? Primeira coisa que se vê nesse livro, os gregos, eles não viam a sexualidade da maneira como os cristãos veem hoje, né, como uma espécie de pecado permitido. Não, na Grécia Antiga não existia esse conceito de pecado permitido, né, mas sim como algo natural, presente e importante na vida humana. Segundo, a homossexualidade não era vista como um problema pelos gregos, embora eles não gostassem de efeminados, né, por perto. Isso Michel Foucault ele descreve nos mínimos detalhes. Os gregos antigos não gostavam de homens efeminados, porque para os gregos antigos a mulher, né, ela era como se fosse um castigo dos deuses. Então, um homem que se parecesse com mulher, ele era ridicularizado, né, porque ele se parecia exatamente com aquele ser, né, que foi chamado de castigo dos deuses. Então tem que ser visto por esse ângulo, tá? Então é questionável até que ponto os gregos gostavam da homossexualidade e até que ponto os gregos não gostavam da homossexualidade. Michel Foucault defende que os gregos eles não gostavam de efeminados, mas eles não tinham nenhum problema com a homossexualidade desde que você não se identificasse com o papel passivo da homossexualidade. Se você fosse homossexual e se você se identificasse apenas com o papel ativo da homossexualidade, os gregos não apenas não viam problema nenhum nisso, como até apreciavam isso. Tá? Agora, se você fosse passivo, efeminado, eles não gostavam. Tá? Isso na própria linguagem de Michel Foucault. Tá? Então a homossexualidade não era visto como um problema pelos gregos, tá? Embora eles não gostassem de efeminados por perto. O ato entre o erasta, que era o amante, né? Erasta era o amante, né? Que era um jovem, né, ainda na adolescência, né, geralmente de 13 anos de idade, né, todo jovem menino de 13 anos de idade passava por esse ritual entre Erasta e Erômeno. O Erasta era o menino de 13 anos de idade e o Erômeno era o homem, né, de 30 anos de idade, tá? Um homem de 30 anos de idade que cortejava o menino e se relacionava com o menino, levava o menino para a cama e tudo. Só que tem um pequeno detalhe, o menino não podia demonstrar que tinha gostado de ser passivo naquela relação. Se ele mostrasse que ele tinha de fato gostado de ser passivo na relação, ele seria envergonhado e ridicularizado pelo resto da vida e a família dele seria envergonhada pelo resto da vida dele. Por outro lado, se o menino ele desenvolvesse amizade com o homem de 30 anos que se relacionou com ele e ele se mostrasse difícil naquela relação, desse uma de difícil, quando o menino chegasse na idade adulta, aquele homem de 30 anos de idade se tornaria um grande amigo. Tá? Segundo Michel Foucault, era isso que acontecia na Grécia Antiga. Tá? O Erasto era o amante, na verdade, né? Um homem de 30 anos para cima, e o Erômeno, que era o amado, era um adolescente de 13 anos de idade, mais ou menos, que exercia o papel passivo, embora não ficasse sob o amante durante o ato. Né? O ato do Erasto e do Erômeno era muito mais uma provação, na qual o adolescente deveria, dar uma de difícil até o fim. Se ele se identificasse com o papel passivo que desempenhava, seria considerado uma pessoa desrespeitosa e envergonharia sua família. A mulher era vista como inferior ao homem, por isso os homens que se identificassem com os papéis que eram próprios das mulheres seriam vistos com desdém, zombaria. Por outro lado, os homens que se apresentassem como nobres e viris, até mesmo na hora de desempenharem o papel passivo, tornar-se-iam amigos do seu erasta e respeitáveis. Tá? Terceiro, o homem que se relacionasse com outras mulheres além da esposa não era visto como adúltero. A traição só acontecia quando o marido expulsava a esposa de sua vida e escolhia outra mulher e dava a ela o direito e status de esposa, sem que a verdadeira esposa merecesse essa atitude agressiva do marido. Foi o que aconteceu com Jasão, né? Jasão trai Medeia, né? Não quando Jasão se relaciona com outras mulheres, que ele trai a Medeia, mas sim quando ele considera a nova mulher, a amante, como esposa oficial, e dessa maneira a Medeia
ela e os filhos dela passam a ser vistos como submissos a essa nova mulher que o Jasão adotou como esposa. Foi aí que aconteceu a traição. Então, para os gregos antigos, um homem não traía a esposa quando se relacionava com outras mulheres, mas sim quando pegava uma mulher, né, e dava a ela o status de esposa e levava para casa e apresentava essa nova mulher como esposa e os filhos dessa nova mulher como herdeiros legítimos. Aí acontecia a traição de fato. Então a traição envolvia muito mais a questão da função e do papel social do que do ato físico propriamente dito. Tá? Quarto, por outro lado, a mulher que se relacionasse com outro homem além do marido seria considerada uma traidora e adúltera. Quinto, as mulheres se casavam com 14, 15, 16 anos de idade, ou seja, em torno dos 15, com homens que tinham 30 anos para cima. Esse era considerado certo, na opinião de alguns filósofos gregos, pois daí os dois envelheceriam sexualmente ao mesmo tempo. Tá? Sexto, um dos motivos para os gregos terem filhos é exatamente para ter uma descendência, um nome e posteriormente serem cuidados por esses filhos quando envelhecessem. Sétimo, a temperança na Grécia Antiga não era vista como anulação do desejo, mas sim o controle sobre o mesmo para usá-lo no momento oportuno. Kairos. Kairos significa momento oportuno. Oitavo, nenhum ato sexual era visto como negativo, mas sim o excesso, a prática excessiva desse ato sexual, que poderia prejudicar a vida civil de uma pessoa e fazê-la esquecer seus deveres para com o Estado. Isso era considerado negativo. Nono, o problema do incesto na Grécia Antiga não era o ato sexual em si, mas sim o fato de, na maioria das vezes, um dos indivíduos já ter passado do tempo oportuno de gerar filhos. Na Lacedemônia, que era uma região da Grécia, ao que tudo indica, se praticava incesto e ninguém era condenado por isso. Décimo, pude ver com tudo isso, que apesar dos gregos não censurarem as práticas sexuais, eles não a liberavam por completo. Ou seja, haviam regras a serem cumpridas no incesto, na homossexualidade, na heterossexualidade, enfim, ninguém veria gregos tendo relações sexuais na rua ou comendo comida na rua também. Eles não gostavam de comer comida na rua porque isso fazia com que eles se parecessem animais, pois isso seria considerado coisa de animais. Não havia fast food, na Grécia Antiga, pois isso seria coisa de animais. Comer na rua para eles era algo que só os animais faziam. 11º e por último, ao censurar as obras da carne, o apóstolo Paulo na Bíblia estava censurando a vida dos gregos e dos romanos, para os quais as obras da carne eram uma prática cultural. Inclusive as filosofias, chamadas de vãs, filosofias pelo apóstolo Paulo, e o corpo ideal, que o povo adorava o conceito de corpo ideal. Então, nesse livrinho, História da Sexualidade, mais precisamente, esse é o volume 2. O Michel Foucault ele fez outro volume, mas esse daqui que eu adquiri é o volume 2, o Uso dos Prazeres, em que ele vai falar para nós como é que era, na Grécia Antiga, o conceito de sexualidade. Ele fala também um pouco sobre a sexualidade em Roma Antiga, mas ele trabalha mais em cima da Grécia mesmo. Então, o resumo, que a gente poderia falar é que muitas vezes as pessoas dizem: na Grécia Antiga valia tudo, na Grécia Antiga podia tudo, na Grécia Antiga era liberado, na Grécia Antiga não sei o que. Não é bem assim, não. Os gregos eles tinham regras rígidas, tá? Como Michel Foucault mostrou aqui, ele mostra isso daí usando inclusive textos gregos, textos filosóficos, textos históricos, textos dos gregos antigos. Por exemplo, no caso da homossexualidade, tem gente que diz: não, na Grécia Antiga podia a homossexualidade e a homossexualidade só passou a ser proibida na Europa cristã. Negativo. A homossexualidade ela até era permitida na Grécia Antiga, mas a homossexualidade ativa, não a homossexualidade passiva. O homem ele só era permitido praticar a sua homossexualidade de maneira livre, honrosa, recebendo aplausos e elogios da sociedade, apenas se ele desfrutava do papel ativo e se ele gostava de fato de desfrutar desse papel. Se, no entanto, durante o ato íntimo ele desfrutasse o papel passivo, já a sociedade grega via ele com maus olhos, achava ele uma pessoa desrespeitosa
e ele seria proibido de fazer parte de grandes festividades, né? Então, digamos assim, os gregos eles toleravam a homossexualidade naquela época. Eles não promoviam, eles não viam ela como algo tão belo, tão maravilhoso como os filmes hoje em dia querem nos mostrar. O conceito de adultério deles também era bem diferente do nosso e as idades deles também eram vistas de maneira diferente da nossa. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, um forte abraço.